Capítulo 8. A visão prolongada. No porão de um dos prédios do Instituto de Física da Universidade de Stanford, as mais diminutas centelhas dos mais ínfimos fragmentos do mundo estavam sendo captados e medidos. O dispositivo necessário para medir o movimento das partículas subatômicas lembrava uma batedeira manual com 1 metro de comprimento. O magnetômetro estava preso a um dispositivo de saída cuja frequência é um indicador da velocidade de mudança do campo magnético. Ele oscilava muito levemente, produzindo de maneira monótona sua curva senoide que ondulava com lentidão em um gravador XY, um gráfico com uma regularidade irritante. Para o olho não treinado, os quarks eram sedentários, nada jamais mudava no gráfico. Uma pessoa que não um físico poderia olhar para esse dispositivo e considerá-lo semelhante a um pêndulo envenenado. O físico de Stanford chamado Arthur Ebbard encarara o magnetômetro diferencial com alta capacidade de transmissão como uma ocupação de pós-doutorado adequada, tendo entrado com um pedido de bolsa para conceber um instrumento impermeável a tudo exceto ao fluxo do campo eletromagnético causado por quer quarks que por acaso estivessem passando pelo local no momento. Não obstante, para qualquer pessoa que tivesse algum conhecimento sobre a mensuração dos quarks, o assunto era delicado. Era preciso bloquear a entrada de quase todo o interminável ruído do universo para ouvir a linguagem infinitesimal de uma partícula subatômica. Para tanto, as entranhas do magnetômetro precisavam ser envolvidas por múltiplas camadas de proteção, de cobre, de alumínio, de nióbio supercondutor, até mesmo uma de metal, um metal que blinda o campo magnético. O dispositivo era então enterrado em um poço de concreto no chão do laboratório. O SQ-8, dispositivo supercondutor de interferência quântica, era meio que um mistério em Stanford, era visto, mas não era compreendido. Ninguém jamais publicara os procedimentos de sua complexa construção interior. Para Hal Puthoff, o magnetômetro era um destruidor de fraudes. Ele encarava o dispositivo como teste perfeito capaz de verificar se existia de fato o poder psíquico. Puthoff tinha o espírito aberto o suficiente para testar se a psicocinese funcionava, mas não estava realmente convencido. Ele fora criado em Ohio e na Flórida, mas gostava de dizer que era de Missouri, o estado show-me ***, o estado supremo do cético. Mostre-me, prove-me, quero ver como funciona. Os princípios científicos eram um refúgio confortante para ele, a melhor maneira pela qual era capaz de compreender a realidade. As múltiplas camadas de proteção erguida ao redor do magnetômetro apresentariam um grande desafio para Angus Van, o paranormal cujo avião estaria chegando de Nova York naquela tarde. Puthoff apresentaria o aparelho para Svan e simplesmente deixaria que ele visse se era capaz de alterar o padrão de uma máquina impermeável a qualquer coisa menos intensa do que uma explosão atômica. Estávamos em 1972, um ano antes de Puthoff começar a trabalhar em suas teorias do campo de ponto zero. Ele ainda estava no CIRI. Mesmo naquela época, antes de pensar nas implicações das flutuações do ponto zero quântico, Puthoff estava interessado na possibilidade da interligação entre as coisas vivas. No entanto, nesse estágio, ele não tinha ainda um foco, muito menos uma teoria. Ele andara mexendo superficialmente com os táquions, ou partículas que viajam mais rápido do que a luz. Ele se perguntava se os táquions poderiam explicar algumas pesquisas com as quais se deparara e que mostravam que os animais e as plantas tinham a capacidade de se envolver em uma espécie de comunicação instantânea, mesmo quando separados por centenas de quilômetros ou protegidos por uma multiplicidade de métodos. Ele de fato queria descobrir se poderíamos usar a teoria quântica para descrever processos vitais.
A semelhança de Mitchell e Pope, havia muito ele suspeitava que tudo no universo, no nível mais fundamental, possuía propriedades. 8 sigla do nome em inglês, Superconducting Quantum Interference Device. M da T. 8 tradução da expressão inglesa Remote VVNG, às vezes também chamada em português de visão remota. M da T. Quânticas, o que significaria que deveria haver efeitos não locais entre as coisas vivas. Ele andara brincando com a ideia de que se os elétrons tinham efeitos não locais, isso poderia significar, em grande escala, algo extraordinário no mundo, em particular nas coisas vivas, uma forma de adquirir ou receber informações de modo instantâneo. Na época, tudo o que ele tinha em mente para testar essa suposição era uma modesta pesquisa que envolvia basicamente uma certa quantidade de algas, na qual BLL Chart foi com o tempo persuadido a investir $10.000. Hall enviará a proposta a Cleve Baxter, especialista em polígrafos de Nova York que estivera realizando experiências, apenas por diversão, em um equipamento padrão de detecção de mentiras, na forma de uma sinalização elétrica, para verificar se as plantas registravam, assim como os humanos, alguma emoção em reação ao estresse. Essas foram as experiências que tanto fascinaram Hall. Baxter experimentara queimar a folha de uma planta e em seguida mediu a reação galvânica, da mesma maneira como registraria a reação da pele de uma pessoa que estivesse sendo testada para verificação de uma mentira. Curiosamente, a planta registrou a mesma reação de estresse aumentado que um ser humano exibiria se a sua mão tivesse sido queimada. O que é ainda mais fascinante, do que dizia respeito a Hall, era que Baxter queimara então a folha de uma planta próxima que não estava ligada ao equipamento. A planta original, que ainda estava conectada ao polígrafo, registrou novamente a reação de dor que registrara quando suas próprias folhas haviam sido queimadas. Isso sugeriu a Hall que a primeira planta havia recebido essa informação por meio de algum mecanismo extrasensorial e estava demonstrando empatia. Tudo isso parecia apontar para algum tipo de interligação entre as coisas vivas. 1. O efeito Baxter também foi observado entre plantas e animais. Quando camarões do gênero Artemia de um local morreram de repente, o fato pareceu ser sentido instantaneamente por plantas de outro local, tendo sido registrado em um instrumento padrão de reação psicogalvânica, PGR. Baxter havia conduzido esse tipo de experiência ao longo de várias centenas de quilômetros e entre pararramécios, culturas de mofo e amostras de sangue, e em cada um dos casos, uma misteriosa comunicação ocorreu entre coisas vivas e plantas. 2 De maneira similar ao que aconteceu em Guerra nas Estrelas, cada morte foi registrada como um distúrbio no campo. A proposta de Hall para as experiências com as algas encontravam-se, por acaso, sobre a mesa de Baxter, no dia em que ele receberá a visita de Ingus Van. Este, um artista, era conhecido principalmente por ser um paranormal talentoso, que trabalhará em experiências sobre a PS com Gertrude Semeidler, professora de psicologia do City College de Nova York. 3 Van leu atentamente a proposta de Hall e ficou intrigado o suficiente para escrever para ele, sugerindo que se Hall estava interessado em considerar um denominador comum entre a esfera inanimada e a biológica, deveria começar a fazer algumas experiências com fenômenos psíquicos. O próprio Svan havia realizado alguns trabalhos com experiências fora do corpo e obtivera bons resultados. Hall estava profundamente cético, mas aceitou a sugestão. Entrou em contato com Bill Chart para verificar se poderia modificar a pesquisa e utilizar parte do dinheiro da subvenção para convidar Svan para vir à Califórnia por uma semana com todas as despesas pagas. Svan era um homem baixo, rechonchudo e de feições agradáveis. Chegou vestido com um chapéu branco de cowboy, de paletó e calças também brancos,
como se fosse um astro de rock convidado para uma visita. Hal ficou convencido de que estava desperdiçando o dinheiro de Bill Chart. 2 dias depois da chegada de Svan, Hal levou-o ao porão do prédio Vearrian Hall do Instituto de Física. Hal apontou para o magnetômetro e pediu a Svan que tentasse alterar o campo magnético do aparelho, explicando que qualquer alteração apareceria na fita de saída. Svan a princípio ficou perturbado com a perspectiva, pois nunca fizera algo semelhante. Ele disse que primeiro iria examinar psiquicamente as entranhas da máquina para ter uma ideia melhor de como poderia influenciá-la. Enquanto fazia, a curva senoide de repente duplicou sua frequência durante cerca de 45 segundos, o tempo que Svan permaneceu concentrado. Ele seria capaz de interromper a mudança de campo sobre a máquina, que é indicada pela curva senoide, perguntou Hal a Svan. Este fechou os olhos e se concentrou durante 45 segundos. Durante o mesmo período, o dispositivo de saída da máquina parou de registrar montes e vales. O gráfico traçou um longo pelato. Svan informou que estava tentando deixar de pensar no assunto. A máquina retomou sua curva normal em S e ele explicou que ao examinar a máquina e concentrar-se em diversas partes dela, conseguia alterar o que a máquina fazia. Enquanto ele falava, o aparelho registrou novamente uma frequência dupla e em seguida uma dupla depressão, que Svan declarou ter algo a ver com o fato de ele ter se concentrado na bola de nióbio no interior da máquina. Hal então pediu a Svan que parasse de pensar naquilo e conversou com ele durante alguns minutos a respeito de outros assuntos. A curva normal em S voltou a aparecer. Hal então pediu que Svan se concentrasse no magnetômetro. O traçado começou a ficar furiosamente irregular. Hal disse então a Svan que parasse de pensar na máquina, e o lento S recomeçou a aparecer. Svan fez um rápido esboço do que ele afirmou ter visto como projeto do interior da máquina e depois perguntou se poderiam parar porque estava cansado. Nas 3 horas seguintes, a saída da máquina voltou a apresentar as curvas regulares, monótonas, uniformes. Um grupo de alunos de pós-graduação que havia se reunido em volta dos dois atribuiu as mudanças a algum ruído eletromagnético estranho e coincidente que teria penetrado no sistema. Na opinião deles, uma alteração facilmente explicável havia ocorrido. Mas Hal pediu a Barb, o aluno de pós-doutorado que criará a máquina, que verificasse o traçado registrado, e ele afirmou que estava absolutamente preciso. Hal não sabia o que pensar. Parecia que algum efeito N local ocorrerá entre Ingus Van e o magnetômetro. Hal foi para casa, redigiu um texto cauteloso sobre o assunto e o distribuiu para seus colegas, pedindo-lhes que fizessem comentários. O que ele presenciara era em geral conhecido como projeção astral, ou experiências fora do corpo, ou ainda por clarividência, mas Hal acabaria optando por uma frase neutra e não emocional, visão à distância, asterisco. A modesta experiência de Hal lançou-o em um projeto de 13 anos de duração, conduzido em paralelo ao seu trabalho do campo de ponto zero, que buscava determinar se as pessoas eram capazes de enxergar coisas além dos mecanismos sensoriais conhecidos. Hal compreendeu que havia se deparado com uma propriedade dos seres humanos que não estava a 1 milhão de quilômetros de distância do que Baxter observara, uma conexão instantânea com o invisível. A visão à distância parecia ser compatível com a ideia, com a qual ele vinha brincando, a respeito de uma espécie de interligação entre as coisas vivas. Muito tempo depois, Hal especularia privadamente se a visão à distância teria alguma coisa a ver com o campo de ponto zero. Naquele momento, ele estava apenas interessado em descobrir se o que vira era real e até que ponto funcionava. Se Svan conseguia enxergar dentro do magnetômetro, seria ele capaz de ver qualquer
Outro lugar do mundo? De maneira inadvertida, Hall também lançara os Estados Unidos no maior programa de espionagem já tentado com a utilização da clarividência. Algumas semanas depois de ele ter distribuído sua dissertação, 2 homens da CIA, vestindo ternos azuis, bateram à sua porta com um relatório na mão. A CIA, disseram eles, estava ficando cada vez mais preocupada com a quantidade de experiências em parapsicologia que os russos estavam realizando financiadas pelas forças de segurança soviéticas. 4 Levando em conta os recursos que estavam investindo, parecia que os russos estavam convencidos de que a PES poderia desvendar todos os segredos do Ocidente. Uma pessoa que fosse capaz de ver e ouvir coisas e eventos separados pelo tempo e pelo espaço representava o perfeito espião. A Defense Intelligence Agency acabará de distribuir um relatório, Comportamento Ofensivo Controlado, URSS, que prognosticava que os soviéticos, por intermédio da sua pesquisa psíquica, seriam capazes de descobrir o conteúdo de documentos altamente confidenciais, a movimentação de tropas e navios, a localização de instalações militares e os pensamentos dos generais e coronéis. Eles talvez até mesmo pudessem matar pessoas ou derrubar aviões à distância. 5 Muitos membros da alta administração da CIA eram de opinião que havia chegado o momento de os Estados Unidos também examinarem o assunto. O problema era que a maioria dos laboratórios estava simplesmente rindo da ideia. Ninguém na comunidade científica americana levava a PES ou a clarividência a sério. A opinião da CIA era que se não fizessem nada, os russos provavelmente obteriam uma vantagem que os Estados Unidos nunca conseguiriam superar. O Departamento de Defesa estive procurando um pequeno laboratório de pesquisas fora do meio acadêmico que talvez estivesse disposto a realizar uma pequena investigação reservada. O CIRI e o interesse de Hall na época pareciam ter as qualificações perfeitas para o que buscavam. Hall representava um bom risco de segurança, já que tivera experiência nos serviços de inteligência da Marinha e trabalhará para a National Security Agency. Os homens pediram a Hall que realizasse algumas experiências simples, nada de muito elaborado, talvez apenas adivinhar os objetos que estavam escondidos em uma caixa. Se obtivessem sucesso, a CIA concordaria em financiar um programa piloto. Mais tarde, os 2 homens de Washington presenciaram Svan descrever corretamente uma mariposa escondida na caixa. A CIA ficou impressionado bastante para investir quase $50 mil em um projeto piloto, que duraria 8 meses. Hall concordou em dar seguimento ao exercício de adivinhação e durante vários meses realizou tentativas com Ingus Van, que conseguia descrever com grande precisão objetos ocultos em caixas, obtendo um sucesso bem maior do que poderia ser alcançado por meio de simples palpites. A essa altura, Hall contava com o apoio de Russell Targ, um físico especializado em laser que também fora um pioneiro no desenvolvimento do laser para a Silvania. Provavelmente não foi por acaso que outro físico interessado no efeito da luz através do espaço também tivesse ficado intrigado com a possibilidade de que a mente também pudesse transpor grandes distâncias. À semelhança de Hall, Targ representava um bom risco de segurança para a operação sigilosa porque estivera envolvido em pesquisas de segurança para Silvania. Alto e magricela, com quase 2 metros de altura, Russ tinha um farto cabelo crespo que lhe caía sobre a testa, um ART Garfunkel de cabelos castanhos para o robusto Paul Simon de Hall. A semelhança acabava aí, preso ao rosto de Russ havia um par marrom de fundos de garrafas de Coca-Cola. A visão de Targ era horrível e ele fora considerado legalmente cego. Seus óculos só corrigiam sua visão para uma fração do normal. Talvez sua visão externa deficiente tenha sido o motivo pelo qual ele enxergava tão claramente as
Imagens em sua mente. Targ passará a se interessar pela natureza da consciência humana por causa de seu hobby. Ele era mágico. Amador. Muitas vezes, quando estava no palco executando algum truque de prestidigitação no voluntário escolhido na audiência, Targ de repente se dava conta de que tinha mais informações do que as que lhe haviam sido fornecidas. Ele podia, por exemplo, estar fingindo adivinhar a resposta de uma pergunta sobre um determinado lugar e de repente, uma imagem do local surgia em sua cabeça. Invariavelmente, sua imagem interna se revelava precisa, o que aumentava o seu conceito como mágico, mas o deixava com muitas perguntas a respeito de como isso poderia estar acontecendo. Ingus Van teve a ideia de fazer uma tentativa em um verdadeiro teste de seus poderes, um teste que, de perto se pareceria mais com a maneira como a sua inteligência artificial imaginava que a visão à distância deveria ser usada. Ele teve a ideia de utilizar coordenadas geográficas como uma maneira rápida, rigorosa e não emociona ele de chegar ao essencial. Tanto Peutoff quanto Targ estavam céticos em relação a essa ideia. Se ele e se lhe fornecessem coordenadas e Svan fizesse uma adivinhação correta, isso poderia significar simplesmente que ele tinha se lembrado de um lugar em um mapa, ele talvez tivesse uma memória fotográfica. Fizeram algumas tentativas sistemáticas, e Svan ficou muito longe da meta. Mas depois, após 50 tentativas, Svan começou a melhorar. Na 100ª coordenada, Hal estava impressionado o suficiente para pegar o telefone e ligar para Christopher Green, um analista do Office of Scientific Intelligence da CIA, recomendando com insistência que ele lhes desse permissão para realizar um verdadeiro teste para o departamento. Embora Green estivesse muito hesitante, concordou em fornecer a eles um mapa das coordenadas de um lugar a respeito do qual nem mesmo ele tinha qualquer conhecimento. Algumas horas depois, a pedido de Green, um colega chamado Hank Turner apresentou-lhe um conjunto de números em uma folha de papel. Os números representavam coordenadas extremamente precisas, tinham até os minutos e segundos de latitude e longitude, de um lugar do qual apenas Turner tinha conhecimento. Green pegou o papel e então ligou para Hal. Puthoff pediu a Svan que se sentasse em uma mesa no SR e entregou-lhe as coordenadas. Enquanto dava baforadas em um charuto, e alternava entre fechar os olhos e rabiscar um pedaço de papel, Svan descreveu um surto de imagens, morros e colinas ondulantes, um rio ao leste, uma cidade ao norte. Ele afirmou que o lugar parecia estranho, um pouco como os gramados ao redor de uma base militar. Ele teve a impressão de que havia antigas casamatas ao redor, ou que podia tratar-se simplesmente de um reservatório coberto. No dia seguinte, Svan fez uma nova tentativa em casa, e rascunhou suas impressões em um relatório que ele levará para Hal. Uma vez mais, teve a impressão de que havia algo subterrâneo. Alguns dias depois, Puto FF recebeu um telefonema de Pat Price, empreiteiro de Lake Tahoe que também cultivava árvores de Natal. Price, que se considerava paranormal, conhecera Puthoff em uma palestra e estava telefonando para oferecer seus serviços para os experimentos. Price era um irlandês de 50 e poucos anos, corado e chegado a fazer piadinhas sarcásticas. Disse que estivera usando, com sucesso, sua própria versão da visão à distância durante muitos anos, até mesmo para capturar criminosos. Ele trabalhou durante um breve período como comissário de polícia em Burbank, um subúrbio de Los Angeles. Price ficava na sala de mensagens e assim que um crime era informado, ele fazia uma varredura mental na cidade. Quando se decidia por um lugar, enviava uma viatura para o local que vira em sua mente. Ele afirmava que, invariavelmente, capturava o homem bem no lugar que visualizara. De maneira impulsiva, Puthoff forneceu a ele as coordenadas que lhe haviam sido informadas pela CIA.
3 dias depois, Hal recebeu um pacote que Price havia colocado no correio no dia seguinte ao qual haviam conversado e que continha páginas com descrições e esboços. Estava óbvio para Puthoff que Price estava descrevendo o mesmo lugar que Svan, só que de forma mais detalhada. Price forneceu uma descrição extremamente precisa das montanhas, da localização do lugar e de sua proximidade de Estradas e de uma cidade. Descreveu até mesmo as condições atmosféricas. No entanto, o que mais interessou a Price foi o interior da área de um dos morros. Escreveu que julgava ter visto um tipo de área subterrânea de armazenamento que tinha sido muito bem ocultada, talvez deliberadamente. O local parece uma antiga instalação de mísseis, as bases de lançamento ainda estão lá, mas o lugar agora abriga uma área de armazenamento de registros, microfilmes e arquivos, escreveu Price. Ele foi capaz de descrever as portas corrediças de alumínio, o tamanho das salas e o conteúdo delas, e até mesmo os grandes mapas pregados na parede. Puthoff telefonou para Price, pedindo que ele olhasse de novo e tentasse captar qualquer informação específica, como nomes em código ou nome de agentes. Ele queria levar esses resultados para Green. Precisava de detalhes para refutar qualquer incredulidade que pudesse persistir. Price então lhe forneceu, algum tempo depois, detalhes de uma sala específica, arquivos com o nome FL Trap e Minerva, nomes escritos nas etiquetas de pastas dentro dos arquivos, e o nome do coronel e dos majores que se sentavam nas mesas de aço. Green levou essas informações para Turner, que leu os relatórios e balançou a cabeça. Os paranormais estavam completamente errados, afirmou. Tudo o que haviam fornecido eram as coordenadas de seu chalé de veraneio. Green foi embora, perplexo com o fato de tanto Svan quanto Price terem descrito um lugar tão semelhante. No fim de semana seguinte, ele foi até o local com sua mulher. A alguns quilômetros das coordenadas, seguindo por uma estrada de terra, encontrou uma placa do governo que dizia proibido ultrapassar. O local parecia corresponder à descrição dos dois paranormais. Green começou a fazer indagações a respeito do local, e de imediato se viu envolvido em uma imensa investigação sobre violação da segurança. O que Svan e Price haviam corretamente descrito eram enormes instalações subterrâneas secretas do Pentágono nas montanhas Blue Ridge em West Virginia, operadas por especialistas em criptoanálise do National Security Agency, cuja principal função era interceptar a comunicação telefônica internacional e controlar os satélites espiões dos Estados Unidos. Era como se as antenas psíquicas de ambos os paranormais não tivessem captado nada importante com as coordenadas originais, de modo que se quadrinharam a área até entrar em sintonia com o comprimento de onda de algo mais relevante para as Forças Armadas. Durante meses, a NSA permaneceu convencida de que Puthoff e até mesmo o próprio Green estavam recebendo essas informações de alguma fonte de dentro das instalações. Puthoff e Targ foram considerados riscos à segurança, e seus amigos e colegas foram interrogados com relação à possível tendência comunista de ambos. Price só conseguiu acalmar o departamento oferecendo uma guloseima, informações detalhadas a respeito do equivalente russo das instalações secretas da NSA, operadas pelos soviéticos na região norte dos Montes Urais. Depois do episódio de West Virginia, as mais altas autoridades da CIA se convenceram a tentar um teste verdadeiro sobre o tema. Certo dia, um dos supervisores do contrato foi ao Siri com as coordenadas geográficas de instalações soviéticas que interessavam muito aos analistas. Hus e Hall foram apenas informados de que o local era uma instalação de pesquisa e desenvolvimento. 8. Eles queriam testar Price. Targ e Price se dirigiram à sala especial,
situada no segundo andar do prédio. Da radiofísica, que for eletricamente protegido por um anteparo duplo de cobre, que bloquearia a habilidade de um observador à distância se ela fosse gerada por um campo eletromagnético de alta frequência. Targ iniciou a fita. Pat retirou os óculos com armação de metal, recostou-se na cadeira, pegou um lenço de linho branco no bolso, limpou as lentes dos óculos, fechou os olhos e só falou depois de transcorrido 1 minuto. Estou deitado de costas no telhado de um prédio de tijolos de 3 andares, declarou de modo sonhador. O dia está ensolarado. O sol me transmite uma sensação agradável. Há uma coisa espanosa. Um gigantesco guindaste de cavalete se movimenta de um lado para outro sobre minha cabeça. Quando eu subo no ar e olho para baixo, ele parece estar percorrendo uma pista com um trilho de cada lado do prédio. Nunca vi algo assim. Pat passou e não a esboçar o layout do prédio, prestando uma atenção particular ao que continuava a descrever como um guindaste de cavalete. Passados 2 ou 3 dias, após encerrar o trabalho naquele local, Ruiz, Hal e Pat ficaram atonitos ao ouvirem dizer que lhes tinha sido pedido que obtivessem informações sobre um suposto PNUD, que é o código da CIA para um Possible Nuclear Underground Testing Site. 9 Esse local estava levando o departamento à loucura. Todos os recursos do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos estavam sendo usados na tentativa de descobrir o que estava acontecendo lá dentro. O desenho de Pat revelou-se extremamente parecido com fotos de satélites, inclusive no detalhe de um grupo de cilindros de gás comprimido. Pat não se ateve ao lado de fora do prédio. Suas descrições abarcavam o que estava acontecendo do lado de dentro. Ele viu irmãs de trabalhadores tentando montar, com grande dificuldade, um gigantesco globo de metal de 18 metros soldando pedaços triangulares de metal, cujo formato lembrava gomos de frutas. No entanto, os pedaços estavam se deformando e Pat acreditava que eles estavam tentando encontrar um material que pudessem soldar a uma temperatura mais baixa. Ninguém no governo tinha a menor ideia do que estava acontecendo dentro das instalações, e Pat faleceu 1 ano depois. Não obstante, 2 anos mais tarde, um relatório da Força Aérea sobre a utilização de satélites de reconhecimento com alta resolução fotográfica vazou para a revista Aviation Week, o que por fim confirmou a visão de Pat. Os satélites estavam sendo usados para observar os russos perfurando sólidas formações de granito. Eles tinham conseguido observar enormes triângulos de aço sendo fabricados em um prédio vizinho. Esses segmentos de aço eram parte de uma grande esfera que se supunha ter cerca de 18 metros. Dizia o artigo AZ Aviation Week. As autoridades americanas acreditam que as esferas são necessárias para capturar e armazenar energia oriunda de explosivos movidos a energia nuclear ou de geradores pulsadores de energia. A princípio, alguns físicos americanos acreditavam que não existia nenhum método que os soviéticos pudessem usar para soldar os triângulos de ação das esferas para produzir um receptáculo forte o suficiente para suportar as pressões que provavelmente ocorreriam em um processo de fissão nuclear explosiva. Especialmente quando o aço a ser soldado fosse bastante compacto. 10. Como os desenhos de Pat foram extremamente semelhantes às fotos de satélite, a CIA pressupôs que as esferas nucleares que ele viu deviam estar sendo produzidas para fabricar bombas atômicas, e uma suposição depois da outra levou o governo Reagan a idealizar o que ficou conhecido como o Programa Guerra nas Estrelas. 11 Muitos bilhões de dólares mais tarde, aquilo se revelou um engodo. Semi-Palatins, o local que Pat 9 Possível campo de provas nuclear subterrâneo. N. Da T. Vira, não era nem mesmo uma instalação militar. Os russos estavam, de fato, tentando desenvolver foguetes nucleares,
mas para uma missão tripulada a Marte. Os foguetes seriam usados apenas como combustível. Pat Price não soube dizer ao governo americano para que Semipalatinsk era usado, e morreu antes de poder desaconselhá-los a dar seguimento ao programa Guerra nas Estrelas. Mas para Targ Puthoff, a visão de Semipalatinsk significou mais do que o é somente um evento de espionagem psíquica. Ela ofereceu uma evidência vital de como a visão à distância funcionava. Eles estavam diante da evidência de que havia uma pessoa capaz de pegar coordenadas geográficas de qualquer lugar no mundo e ver e experimentar diretamente o que estava acontecendo no local, até mesmo um lugar do qual ninguém nos Estados Unidos tinha sequer ouvido falar. Mas será que essa distância tinha um limite? A outra incrível experiência foi realizada com Ingus Van. Ele também estava interessado em testar a suposição de Targ Puthoff de que um farol humano teria necessariamente que estar presente em um local para que um observador à distância pudesse captá-lo. Svan apresentou uma audaciosa sugestão, um teste que poderia prejudicar todas as suas habilidades. Por que ele não tentava visualizar o planeta Júpiter, pouco antes do próximo lançamento do Pioneer 10 da NASA, que passaria perto do planeta? Durante a experiência, Svan admitiu, constrangido, que vira e desenhara um anel ao redor de Júpiter. Talvez, disse ele a Puthoff, ele tivesse apenas dirigido erroneamente a atenção para Saturno. Ninguém estava preparado para levar o desenho a sério, até que a missão da NASA revelou que Júpiter, de fato, tinha um anel naquela ocasião. 12. O experimento de Svan demonstrou que nenhuma pessoa precisava estar presente e também que os seres humanos podiam de fato ver ou ter acesso a informações praticamente a qualquer distância, algo que Ed Mitchell também havia descoberto com os testes que fizera com as cartas em sua viagem de ida e volta para a Lua. Puthoff e Targ queriam criar um protocolo científico para visão à distância. Aos poucos, abandonaram as coordenadas e se voltaram para lugares. Criaram uma caixa-arquivo que continha 100 locais-alvo. Prédios, estradas, ruas, pontes, pontos de referência, situados a meia hora do SRI no perímetro que ia da área da Baía de São Francisco a San José. Todos foram lacrados e preparados por um pesquisador independente, trancados em um cofre seguro. Uma calculadora eletrônica programada para escolher números aleatórios seria usada para escolher um dos locais-alvo. No dia da experiência, eles trancavam Svan ou Price na sala especial. Um dos pesquisadores, em geral, Tag, por causa de sua deficiência visual, permanecia no local com Svan. Nesse ínterim, Hal e um dos outros coordenadores do programa pegavam o envelope lacrado e se dirigiam para o local-alvo, que não era revelado para nenhum dos voluntários e nem para Tag. Hal atuava como o farol de foco. Eles queriam usar alguém familiar a Svan ou Price, com quem estes poderiam entrar em sintonia quando estivessem tentando encontrar um local mundano. Na hora combinada para o início do experimento, e durante os 15 minutos seguintes, era pedido a Svan que tentasse desenhar e descrever em um gravador quaisquer impressões que tivesse do local-alvo. Targ também desconhecia a localização da equipe-alvo, para que ele ficasse à vontade para fazer perguntas sem receio de fornecer, inadvertidamente, a Svan uma pista sobre a resposta certa. Assim que a equipe-alvo retornava, eles conduziam o observador à distância ao local-alvo, para que ele obtivesse um feedback direto da precisão do que imaginava ter visto. O histórico de Svan era impressionante. Ele apresentou uma elevada precisão na identificação correta do alvo em vários testes consecutivos. 13. Com o tempo, Price assumiu a função de especialista-chefe em visão à distância. Hal e Rus realizaram 9 experiências com ele, seguindo o protocolo duplamente cego habitual de locais, alvo lacrados perto de Palo Alto,
a Hoover Tower, uma reserva florestal, um radiotelescópio, uma marina, um posto de pedágio, um cinema drive-in, um shopping de artes e ofícios, uma igreja católica e um balneário com piscinas. Pesquisadores independentes concluíram que Price havia tido 7 acertos em 9. Em alguns casos, como no da Hoover Tower, Price chegou a identificar o lugar pelo nome. 14 Price era célebre por sua incrível precisão, assim como pela capacidade de enxergar com os olhos de seu companheiro de viagem. Certo dia, quando Puthoff estava se dirigindo para uma marina, Pat fechou os olhos, e quando os abriu, deixou escapar. Estou olhando para um quebra-mar ou uma doca ao longo da baía. 15. Hal até mesmo testou Pat para ver se ele sabia os detalhes. Pediu a Green, o chefe da CIA, que levantasse voo em uma pequena aeronave com 3 números escritos em um pedaço de papel dentro do bolso interno do paletó. Números e letras tinham a fama de ser quase impossíveis de serem vistos com precisão na visão a distância. Ainda assim, Pat Price os descreveu muito bem, inclusive na ordem. Ele só se queixou de estar se sentindo um pouco enjoado e desenhou uma espécie de cruz especial, cuja imagem ele vira balançando de um lado para o outro, o que o deixou indisposto. Como se constatou mais tarde, Green estava usando no pescoço uma antiga cruz egípcia que correspondia ao desenho que Price fez, e o cordão devia estar balançando sem parar durante ao voo. 16. Embora os resultados de Price's Van tivessem sido impressionantes, o departamento queria se convencer de que não estava diante do trabalho de pessoas com um dom excepcional ou, o que era ainda pior, de um elaborado truque de mágica. 2 supervisores do contrato com a CIA perguntaram se poderiam fazer uma tentativa, o que deixou Hal muito satisfeito, pois ele tinha vontade de verificar se pessoas comuns conseguiriam praticar a visão à distância. Companhia. Cada um deles foi convidado a participar de 3 experiências, e ambos melhoraram com a prática. O primeiro cientista identificou corretamente um carrossel de criança e uma ponte, e o segundo detectou um moinho de vento. Das 5 experiências, 3 foram acertos diretos. Uma delas um quase acerto. 17. Quando as experiências dos testes com a CIA funcionaram, Puthoff e Targ começaram a recrutar voluntários comuns, alguns com um talento natural, mas sem nenhuma prática de visão à distância. No final de 1973 e no início de 1974, Puthoff e Targ escolheram 4 pessoas comuns. 3 funcionários do SRI. Uma fotógrafa chamada Helal Hamid, uma amiga de Targ. Hamid, que nunca estivera envolvida antes em uma pesquisa psíquica, mostrou ter um dom natural para a visão à distância. Ela teve acertos diretos em 5 de 9 alvos, como foi determinado por árbitros diferentes. 18. Hal precisou ir a Costa Rica negócios, de modo que decidiu usar a viagem como um alvo de longa distância. Em cada dia da viagem, ele escrevia um registro detalhado de sua localização e atividades. Exatamente às 13h30, no fuso horário PDT, Pacific Daylight Time. Nesse mesmo horário, era solicitado a ela ou Pat Price que descrevessem e desenhassem onde o Dr. Puthoff estava todos os dias àquela hora. Certo dia, quando nem ela nem Pat apareceram, TARG assumiu o lugar deles como observador à distância. Ele teve a forte sensação de que Puthoff estava no mar ou na praia, embora soube-se que a Costa Rica é basicamente um país montanhoso. Embora incerto em relação à precisão do que vira, Targ descreveu um aeroporto e uma pista de decolagem em uma praia arenosa com um oceano em uma das extremidades. Naquele momento, Hal fizera um desvio não planejado para uma ilha. No horário designado, ele estava acabando de descer de um avião em um minúsculo aeroporto toda a ilha. Targ descreveu e desenhou com
precisão o aeroporto em todos os aspectos, exceto um. O único pequeno erro que cometeu foi no desenho do aeroporto. Ele desenhou uma edificação que parecia um abrigo Nissen 10 quando na verdade o prédio era retangular. Durante o resto da viagem, Hamid e Price se identificaram corretamente quando Hal estava relaxando em uma piscina ou dirigindo através de uma floresta tropical na base de um vulcão. Eles conseguiram até identificar a cor do tapete do hotel em que Hal estava hospedado. 19. Hal reuniu 9 observadores à distância, a maioria iniciantes sem nenhum histórico de paranormalidade, que realizaram um total de 50 experiências. Uma vez mais, um importante grupo de pesquisadores comparou os alvos com a transcrição das descrições dos voluntários. Elas talvez contivessem algumas imprecisões, mas eram detalhadas e precisas o suficiente para possibilitar que os árbitros correlacionassem a descrição com o alvo em cerca de metade das vezes, o que era um resultado bastante significativo. Como um método de reforço na avaliação da visão, Hal pediu então a um grupo de 5 cientistas do CIRI, não associados ao projeto, que correlacionassem transcrições e desenhos não editados e não rotulados. 10. O abrigo Nissen é uma pré-fabricada simples, constituída por uma chapa de aço corrugado, aço canelado, que é moldada até formar uma seção semicircular. N da T. Feitos pelos observadores à distância, com os 9 locais-alvo, que eles visitaram um por um. Os juízes como um todo obtiveram 24 combinações corretas da transcrição com o local-alvo, quando o esperado seriam 5.20. Aos poucos, Puthoff e Targ estavam se tornando adepto S. Os seres humanos, possuindo ou não um dom, pareciam ter a capacidade latente de enxergar qualquer lugar a qualquer distância. Os observadores a distância mais talentosos eram claramente capazes de entrar em uma estrutura de consciência que lhes permitia observar qualquer lugar no mundo. No entanto, a conclusão incontestável de suas experiências era que todas as pessoas tinham a capacidade de enxergar a distância, desde que fossem preparadas para isso, até mesmo aquelas altamente céticas em relação à ideia. O componente mais importante parecia ser uma atmosfera relaxada, até mesmo divertida, que deliberadamente evitasse causar ansiedade ou uma expectativa nervosa no observador. E isso era tudo, somado a um pouco de prática. O próprio Svan aprenderá a um tempo a separar o sinal do ruído, distinguindo de alguma maneira o que era sua imaginação do que estava claramente na cena. Puthoff e Targ haviam abordado a visão à distância como cientistas, criando um método científico para testá-la. Brenda Dunne e Robert já aperfeiçoaram ainda mais essa ciência. Foi uma progressão natural para eles. Uma das primeiras pessoas a reproduzir o trabalho do CIRI foi Brenda Dunne, enquanto era aluna da graduação no Mundelein College e depois quando era aluna de pós-graduação da Universidade de Chicago, antes de se mudar para Princeton. 21. O ponto forte do trabalho de Dunne, uma vez mais, foi a utilização de voluntários comuns, e não de paranormais talentosos. Em 8 experiências, usando 2 alunos sem nenhum talento para a habilidade psíquica, Dunne demonstrou que os participantes eram capazes de ter êxito ao descrever corretamente locais-alvo. Quando ela foi para Princeton, a visão à distância também passou a ser incluída na programação da PEAR. Já e Dunne estavam preocupados, principalmente, com a grande probabilidade de que esse tipo de pesquisa fosse vulnerável a protocolos e técnicas de processamento de dados negligentes ou a uma dica sensorial involuntária da parte de um dos 2 participantes. Determinados a evitar a ocorrência de qualquer uma dessas fraquezas, eles foram meticulosos ao extremo no projeto das experiências. Conceberam a maneira subjetiva mais avançada de medir o sucesso, uma lista de verificação padronizada. Além de
descrever a cena e desenhar uma figura, seria solicitado ao observador a distância que preenchesse um formulário de 30 questões de múltipla escolha a respeito dos detalhes da cena, com a finalidade de tornar a descrição mais elaborada. Nesse ínterim, a pessoa que esta vê no local distante também preenchia o mesmo formulário, além de tirar fotos e fazer desenhos. Em muitas ocasiões, o local-alvo era escolhido por uma das máquinas REG e entregue em um envelope lacrado à pessoa que ia viajar para o local distante, que deveria ser aberto longe da PEAR. Em outras ocasiões, o participante que ia viajar só poderia escolher um local-alvo depois que estivesse em um local distante que ninguém em Princeton sabia qual era. Quando o viajante voltava, um dos membros da equipe da PEAR inseria os dados em um computador, que então comparava a lista de verificação do viajante com a do observador à distância, além de comparar também essas listas com todas as outras que faziam parte da base de dados. Já e Dune realizaram um total de 336 experimentações formais envolvendo 48 receptores, distâncias que variavam de 8 a quase 10.000 quilômetros, e elaboraram uma avaliação matemática analítica altamente detalhada para melhorar a precisão dos resultados. Eles até mesmo determinaram resultado S probabilísticos individuais de se chegar à resposta certa por acaso. Quase 213 dos participantes foram mais precisos do que se poderia explicar pelo mero acaso. A probabilidade global de que os resultados tivessem acontecido por acaso era de 1 bilhão para 1,22. Uma possível crítica era que quase todos os pares envolvidos nas experiências de visão à distância se conheciam. Embora algum tipo de vínculo emocional ou psicológico entre os participantes desse a impressão de melhorar os resultados, bons resultados também eram alcançados quando a pessoa que viajava para o local e o observador à distância praticamente não se conheciam. Ao contrário das pesquisas iniciais do Siri, ninguém era escolhido por ter um dom especial para a telepatia. Além disso, os melhores resultados eram obtidos quando o local-alvo era aleatoriamente atribuído aos participantes que viajavam a partir de um grande conjunto de possibilidades, e não quando eles mesmos o escolhiam espontaneamente. Este fato tornava improvável que qualquer conhecimento comum entre os pares de participantes melhorasse os resultados. Tanto já como o Puto FF compreenderam que nada nas teorias então vigentes da biologia ou da física poderia explicar a visão à distância. Os russos haviam sustentado que a clarividência atuava por intermédio de uma espécie de onda eletromagnética de frequência extremamente baixa, f.1123. O problema dessa interpretação é que em muitas das experiências os observadores tinham conseguido ver um lugar como um vídeo em movimento, como se de fato estivessem presentes no ambiente. Isso significava que o fenômeno operava além de uma frequência F convencional. Além disso, a utilização da sala especial de parede dupla, com um anteparo de cobre, capaz de bloquear até mesmo ondas de rádio de baixa frequência, não embotava a capacidade de captar a cena e tampouco prejudicava as descrições, nem mesmo de eventos situados a milha reis de quilômetros de distância. Puthoff F passou então a testar a hipótese da F conduzindo duas das experiências a partir de um submarino Taurus, um minúsculo veículo para 5 pessoas fabricado pela International Hydrodynamics Company, HYCO, do Canadá. Várias centenas de pés 12 de água salgada são sabidamente um escudo eficaz para tudo, exceto para as frequências mais baixas do espectro eletromagnético. O observador à distância, em geral a Middle Price, viajava no submarino, 170 metros debaixo da superfície, perto da ilha de Santa Catalina, ao largo da costa sul da Califórnia, enquanto Hall e um supervisor de contrato do governo escolhiam um alvo perto de São Francisco. No horário designado, eles iam para o local e lá permaneciam.
durante 15 minutos. Nesse momento, a Middle Price tentavam descrever e desenhar o que o colega estava vendo a 800 quilômetros de distância companhia. Em ambos os casos, eles identificaram corretamente o local-alvo, uma árvore no cume de um morro em Portola Valley, Califórnia, e um centro comercial em Mountain View, também na Califórnia. Esse resultado tornou um tanto improvável que o canal de comunicação fosse composto por ondas eletromagnéticas, mesmo de uma frequência extremamente baixa. Até mesmo as ondas cerebrais de frequência muito baixa, de 10 Hz, seriam bloqueadas em 170 metros de água. As únicas ondas que não seriam bloqueadas seriam os efeitos quânticos. Como todos os objetos absorvem e depois voltam a irradiar o campo de ponto zero, as informações seriam remetidas de volta para o outro lado do escudo de água. Puthoff e Tarr tinham algumas pistas a respeito das características peculiares da visão à distância. Antes de mais nada, cada um dos observadores do CIRI pareciam ter a sua característica particular. A orientação parecia ser compatível com as tendências da pessoa em outros aspectos. Um observador à distância sensorial também observava as coisas com os sentidos face a face. Uma pessoa poderia ser especialmente competente em traçar um mapa do local e descrever as características arquitetônicas e topográficas, outra se concentraria na sensação sensorial do alvo, uma terceira enfatizaria o comportamento do voluntário que tivesse-se dirigido ao local-alvo, ou descreveria o que ele estava vendo e sentindo, como se ela fosse de algum modo transportada e capaz de ver com os olhos da pés, soa alvo. 24 Muitos dos observadores operavam em tempo real, como se estivessem de certa forma no local, vivendo a cena a partir do ponto de vista do voluntário. Alvo. Quando Hall estava nadando na Costa Rica, os observadores viram a cena a partir da perspectiva dele. Se ele fosse distraído por uma cena diferente da principal que estava visitando no momento, o mesmo acontecia com os observadores. Era como se estes funcionassem com os sentidos de duas pessoas, os deles próprios e os da pessoa no local-alvo. Os sinais estavam atuando como se tivessem sido enviados através de um canal de bits de baixa frequência. Nas experiências, as informações eram recebidas em bits, em muitas ocasiões, de um modo imperfeito. Embora as informações básicas conseguissem passar, os detalhes às vezes ficavam um pouco turvos. Em geral, a cena ficava invertida, de modo que o observador a via ao contrário, como se estivesse olhando por meio de um espelho. Targ e Puthoff se perguntaram se isso teria algo a ver com a atividade rotineira do córtex visual como eles a compreendiam. A perspectiva convencional era que o córtex capta 11 sigla da expressão inglesa Extremely Low Frequency. M da T. 12 um pé equivale a 30,48 centímetros. M da T. Cena de maneira invertida e o cérebro faz a correção. No caso em questão, a paisagem não está sendo vista pelos olhos, mas mesmo assim o cérebro executa a correção, invertendo a cena. É nesse ponto que a semelhança com a atividade normal do cérebro terminava. Muitos dos observadores à distância tinham sido capazes de modificar sua perspectiva da cena, em particular quando delicadamente estimulados pelo monitor, para que pudessem se deslocar à vontade em torno de alturas e ângulos ou se aproximar para dar um close, como uma câmera de vídeo sobre um suporte móvel. Em sua primeira observação à distância do local secreto do Pentágono, Pat começara a observar a partir de 500 metros para assimilar a cena como um todo e depois se aproximou para examinar os detalhes. A pior coisa que um observador à distância poderia fazer era interpretar ou analisar o que estava vendo, pois isso tinha a tendência de deturpar as impressões enquanto ele ainda estava absorvendo as informações, o que invariavelmente fazia com que desse um palpite errado.
baseado nesse palpite, ele começaria a interpretar outros itens da cena como sendo prováveis companheiros da imagem principal. Se um observador pensasse ter visto um castelo, começaria a procurar um fosso. A sua expectativa ou imaginação tomaria o lugar da extremidade receptora do canal. 25. Não havia nenhuma dúvida de que as informações entravam espacial e holisticamente em lampejos de imagens. À semelhança do que acontecia com os fenômenos estudados pela Peare e por Braud, esse canal sensorial parecia utilizar a parte inconsciente e não analítica do cérebro. Como Dunne e já haviam descoberto com suas máquinas REG, o lado esquerdo do cérebro é o inimigo do campo. Os observadores a essa distância ficavam exaustos quando terminavam e também oprimidos por uma espécie de sobrecarga sensorial quando voltavam ao aqui e agora. Era como se tivessem entrado em uma superconsciência e, quando saíam, o mundo estivesse mais intenso. O céu estava mais azul, os sons mais altos, tudo mais deliciosamente real. Era como se, ao entrar em sintonia com aqueles sinais, seus sentidos tivessem sido girados até o volume máximo. Depois que se juntavam de novo ao mundo, o volume usual os bombardeava com a visão e o som. 26. Asterisco, asterisco, asterisco. Hall começou a pensar a respeito de como a visão à distância pode ser possível. Ele não queria tentar elaborar uma teoria. Como a maioria dos cientistas, detestava especulações imprecisas. Mas não havia nenhuma dúvida de que, em algum nível da consciência, tínhamos todas as informações acerca de tudo o que existe no mundo. Estava claro que os faróis humanos nem sempre eram necessários. Até mesmo um conjunto de coordenadas poderia nos levar ao local desejado. O fato de sermos capazes de ver instantaneamente lugares distantes era uma forte indicação de que se tratava de um efeito quântico, não local. Com a prática, as pessoas poderiam expandir o mecanismo receptor do cérebro para obter acesso a informações armazenadas no campo de ponto zero. Esse gigantesco criptograma, continuamente codificado com cada átomo do universo, continha todas as informações do mundo, cada visão, som e odor. Quando os observadores à distância estavam vendo uma cena particular, a mente deles não era, na verdade, transportada de alguma maneira para a cena. O que eles estavam vendo eram as informações que a pessoa que tinha viajado para o local codificara na flutuação quântica. Eles estavam captando informações contidas no campo. De certo modo, o campo possibilitava que encerrássemos todo o universo dentro de nós. As pessoas competentes na visão à distância não estavam vendo nada que fosse invisível para o restante de nós. Elas estavam apenas amortecendo as outras distrações. Enquanto cada partícula quântica está registrando o mundo em ondas, carregando imagens do mundo a cada momento, em algum nível quântico imensamente profundo, alguma coisa a respeito da cena, uma pessoa-alvo ou coordenadas de um mapa, provavelmente está atuando como um farol. Um observador a distância capta sinais da pessoa-alvo e o sinal transporta uma mensagem que é captada por nós em um nível quântico. No caso de todas as pessoas, exceto as experientes e as talentosas, como Patty Price, essa informação é recebida de um modo imperfeito, invertido ou em imagens incompletas, como se algo estivesse errado com o transmissor. Como a informação é recebida por nossa mente inconsciente, com frequência a recebemos. Como faríamos com um sonho, uma memória ou um vislumbre repentino, o lampejo de uma imagem? Uma parte de um todo. O sucesso de Price com a instalação russa e o êxito de Swan no caso de Júpiter sugerem que qualquer tipo de mnemônica, como um mapa ou um código, pode trazer à mente o lugar efetivo.
Assim como um portador da síndrome de Savini-T13 tem acesso a cálculos impossíveis em um instante, talvez o campo de ponto zero possibilite que encerremos uma imagem do universo físico dentro de nós, e em certas circunstâncias nós expandimos nossa largura de banda o suficiente para vislumbrar uma parte dele. O programa de visão à distância do SRI, mais tarde deslocado para a Science Applications International Corp., ou SAIC, prosseguiu durante 23 anos, atrás de um muro de sigilo que está de pé até hoje. Ele fora inteiramente financiado pelo governo, primeiro sob a direção de Puthoff, depois de Targ e por fim de Edwin May, um físico nuclear corpulento que já havia realizado outros trabalhos para o serviço de inteligência. Em 1978, o Exército tinha sua própria unidade de espionagem psíquica do Serviço de Inteligência, cujo codinome era GRI-LL Flame, possivelmente o programa mais secreto do Pentágono, com recrutas que tinham afirmado ter algum talento na área de fenômenos físicos. Na gestão de Ed May, um grupo de cientistas formado por 2 laureados do Prêmio Nobel e 2 diretores de departamento de universidades, todos escolhidos por seu ceticismo, tornaram-se membros de uma comissão de H-Main-Use End procedural. Oversight ** do governo americano. A tarefa deles era rever toda a pesquisa de visão à distância do CIRI, e, para fazer isso eles receberam, sem aviso prévio, privilégios temerários no SAIC para se precaverem contra fraudes. Todos chegaram à conclusão de que a pesquisa era impecável, e a metade deles na verdade sentiu que a pesquisa demonstra ver algo importante. 27 Até hoje, o governo americano só liberou a experiência de semi-palatins, uma minúscula parte de um monte de documentos do SRI, e mesmo assim só depois de uma insistência implacável da parte de Russell Targ. 28. Quando o programa foi encerrado em 1995, Jessica Woods, professora de estatística da Universidade da Califórnia em Davis, e o Dr. Ray Hy Mann, um cético em relação aos fenômenos psíquicos, realiza uma análise crítica, patrocinada pelo governo, de todos os dados do CIRI e da SAIC e concordaram em que os fenômenos da visão à distância haviam de fato sido demonstrados pelos dados. 29 No que dizia respeito ao governo dos Estados Unidos, os estudos do CIRI conferiram ao país uma possível vantagem sobre o serviço de inteligência russo. No entanto, para os cientistas, esses resultados representaram bem mais do que uma manobra no jogo de xadrez na Guerra Fria. Os resultados pareciam indicar que, devido ao nosso constante diálogo com o campo de ponto zero, assim como o elétron de Broglie, estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. 3 Utilização humana e supervisão de procedimento. M da T.